Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2017 estudando nas revistas da CPAD com o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, que é pastor ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título Melquisedeque, o Rei de Justiça. O texto áureo está na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 17, que diz: Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E a verdade prática diz: o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Nós sabemos que a Epístola aos Hebreus foi escrita para provar que Jesus Cristo é superior a todos os homens, também a todos os anjos, toda sorte de seres, tanto terrestres quanto espirituais. Então, a carta aí aos Hebreus vai mostrar que Jesus é superior aos anjos, é superior a Arão, a Levi, superior a Abraão, superior a todos, inclusive a Melquisedeque. E é bom nós falarmos aí sobre Melquisedeque, um personagem que é pouco falado, quase não se fala sobre ele, tanto é que nas pregações, por exemplo, dificilmente nós vamos ver alguém pregando sobre Melquisedeque. E ele aparece poucas vezes na Bíblia, mas ele é de suma importância na teologia. Vamos ver que este personagem, essa pessoa, é uma pessoa humana, não é um anjo, como alguns acreditam, não é 100, como alguns acreditam, não é o Espírito Santo, como alguns acreditam, não é uma teofania e uma manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. É até absurdo pensar isso, mas alguns acreditam. Imagine, Jesus ia ficar aí como rei de uma cidade lá no Antigo Testamento, durante um período grande, sendo rei e sacerdote dessa cidade. Então é absurdo acreditar nisso. Alguns acreditam até em outras coisas, né? Mas o certo é, Melquisedeque era um homem, um ser humano. Ele era ao mesmo tempo rei, era ao mesmo tempo sacerdote. Ele era rei de onde? De Salém. Era rei o quê? De justiça. Era o quê? De paz, né? Então ele tem um grande significado. Ele vem a Abraão, logo após Abraão vencer uma batalha, uma grande batalha. E a Bíblia diz que ele se apresenta a Abraão como um representante de Deus. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Então Abraão sabe que ele está diante de alguém que é superior a ele. Veja bem, os judeus, os islâmicos, né, quase todas as religiões do mundo, eles admitem que Abraão foi superior a todos os homens que já existiram na terra. Mas, veja bem, a Bíblia afirma e dá testemunho de que Melquisedeque era superior a Abraão. Veja só, a Bíblia diz que o maior é que abençoa o menor.
E diz a Bíblia que o menor é que paga dízimo ao maior. Então, veja bem, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque faz uma aliança com Abraão. Isso é muito importante. Quando Melquisedeque vem a Abraão, ele traz pão e vinho. Para que isso? Para quem conhece sobre aliança de sangue, então sabe que isso quer dizer que eles fizeram uma aliança. E ali existe uma grande representatividade. Melquisedeque está representando Deus. Abraão é o pai da nação hebreia, o pai dos judeus, de onde Jesus vai nascer. Então ele está representando todos os judeus e está representando, na verdade, espiritualmente, representando a Jesus. E Melquisedeque, humanamente, está representando todos que não são do sacerdócio arônico, todos que não são judeus, está representando todos os povos, e Melquisedeque está representando aí Deus. Então, quando Melquisedeque, o homem, faz uma aliança com Abraão, o homem, a representatividade aí quer dizer que Deus está fazendo uma aliança com seu Filho Jesus Cristo em favor dos homens. Então, este Melquisedeque, é importante saber que ele é um sumo sacerdote de um sacerdócio eterno, não é um sacerdócio arônico. Os descendentes de Arão eram sumos sacerdotes, mas eles eram o quê? Até morrer. Quando morriam, eram substituídos por outros. Teve seu filho mais velho, o primogênito. Agora veja bem que esse sacerdócio era para durar até onde? Até quando Jesus chegou. Porque Jesus é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Depois de Jesus não precisava mais desse sacerdócio. Porque aquele sacerdócio era exatamente para oferecer sacrifícios em lugar do povo. Oferecer sacrifícios por causa do pecado do povo, inclusive do próprio sacerdócio. Aí o sacerdote oferecia sacrifício por si próprio também, porque ele também era pecador. Então, quando chega Jesus, Jesus é perfeito. Então, ele oferece um único sacrifício, o sacrifício dele próprio, e agora, para sempre, o sacrifício já foi feito, e é perfeito. Deus recebe o sacrifício como perfeito, único e verdadeiro. Então, o sacerdócio arônico acabou. Jesus chegou. Então, Jesus é superior. E ele não era um sacerdote segundo a hierarquia lá de Arão. Porque Jesus não nasceu descendente da tribo de Levi, nem descendente de Arão. Jesus é da tribo de Judá, onde nasciam o quê? Os reis descendentes do rei Davi. Então Jesus nasce descendente de um rei e ele pode reinar. Mas ele não poderia ser sacerdote porque ele não é da tribo de Levi, nem é descendente de Arão. Então o que acontece? Quando então Jesus aparece, a lei tem que acabar. Por quê? Aquela lei que existia então, que Deus deu para Moisés, tinha um sacerdócio ligado a essa lei. Jesus então não pode pertencer a essa lei e nem a esse sacerdócio, porque ele é da tribo de Judá. Então o que acontece? Quando Jesus vem, então o sacerdócio acabou. Então agora nasce o quê? A graça de Deus. E o sacerdote dessa graça é Jesus Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque agora, e não mais da ordem de Arão. Que está escrito, mudando-se a lei, muda-se o sacerdócio.
Então é muito importante entender sobre Melquisedeque. Nós vamos ver que não estava registrado sobre Melquisedeque seu pai, sua mãe, a sua genealogia. Também não está registrado em lugar nenhum quando ele morreu. Então isso indica, como não tem escrito, indica que ninguém sabe seu princípio nem seu fim. Então isso pode significar o quê? Uma eternidade. Então Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, significando que ele é um sacerdote eterno. Melquisedeque não foi sumo sacerdote porque herdou, porque era o filho mais velho de Arão, o descendente de Arão. Ele era sumo sacerdote porque Deus o escolheu para ser sumo sacerdote. E olha só, não é do sacerdócio arônico, porque Arão não tinha nem nascido ainda. E o sacerdócio de Arão era menor do que o sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? Porque em Abraão estava Arão, porque Arão era descendente de Abraão. Em Abraão estava Levi, não tinham nascido ainda, mas estavam, porque iam ser descendentes de Abraão. Então, Melquisedeque, quando recebe dízimo de Abraão, Abraão está reconhecendo que Melquisedeque é superior. O sacerdócio de Melquisedeque foi dado por Deus, escolhido por Deus, capacitado por Deus. Depois vem o sacerdócio da lei. Arão é escolhido por Deus e seus filhos. Mas aí, quando morria aparecia o outro. E mesmo aí houve imperfeição. Deus ainda matou 2 filhos de Arão. E daí para frente, o sacerdócio não era Deus que escolhia, é porque nascia o descendente e aquele que ia ser. Mas no sacerdócio de Melquisedeque foi Deus mesmo que escolheu. Então, esse sacerdócio é melhor, é superior ao sacerdócio arônico. E Jesus, então, é da ordem de Melquisedeque, não de Arão. Jesus não poderia ser sacerdote da ordem de Arão, da ordem de Levi. Por quê? Porque ele nasceu em Judá. Não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Então, olha só outra coisa interessante. Melquisedeque, ao mesmo tempo, era rei e, ao mesmo tempo, sacerdote. Então, Jesus é rei porque nasceu da tribo de Judá e é sacerdote porque é da ordem de Melquisedeque.